Olá, eu sou a Adele. Olá, sou Daniele, somos estudantes do curso de Pedagogia da UNEAL. E hoje vamos falar sobre a infância no meio social. Para isso, nos baseamos na revista Educação, Cultura e Sociologia da Infância. De tema Criança em Foco, os recentes estudos sobre o universo infantil buscam compreendê-lo como construção histórica e social. O primeiro tema de hoje é: o futuro da infância é o presente. William Arnold Consaro, sociólogo de grande influência no âmbito da sociologia da infância, Aborda em seus estudos a cultura da infância e os aspectos que o rodeiam, as crianças como participantes no meio social. Corsaro questiona concepções clássicas sobre o processo de socialização, substituindo a visão da criança como receptora passiva pela da criança capaz de exercer uma participação ativa na sociedade. Consaro contribuiu para a consolidação da sociologia da infância e para a reflexão sobre os caminhos alternativos para as práticas pedagógicas e políticas públicas de educação infantil. O modo de ver a criança e o caminho para sua compreensão é o pilar do seu trabalho, onde decorre suas contribuições metodológicas, conceituais e educacionais. Para ele, a cultura das crianças é pública e coletiva e se expressa em ações. É um conjunto estável de atividades, rotinas, artefatos, valores e interesses. Mas como podemos compreender e estudar a infância? A metodologia usada por Consaro é aproximar-se do lugar onde as crianças brincam, sentar-se perto delas e esperar que elas reajam à sua presença, vivendo e experimentando viver como criança. Corsaro aponta que a infância é, na perspectiva das crianças, um período temporário, mas é também uma forma estrutural. É uma categoria ou uma parte da sociedade, assim como as classes sociais, grupos etnários, é um grupo permanente, mesmo que seus membros se renovem e sua natureza e concepções variem historicamente. Em substituição ao termo socialização, ele propõe a noção de reprodução interpretativa, enquanto o termo reprodução significa que crianças não estão somente internalizadas à sociedade e à cultura, e sim contribuindo ativamente para a educação e mudanças culturais. Interpretativas engloba os aspectos inovadores e criativos da participação da criança na sociedade. O conceito de reprodução interpretativa implica pensar que as crianças contribuem para a preservação ou reprodução social e para a mudança social. Corsaro considera que a teia é uma metáfora útil para a conceituação do processo de reprodução interpretativa, devido a várias de suas características. Os raios da teia representam os diversos locais ou campos que constituem as instituições sociais, familiares, educacionais, culturais, econômicas, religiosas, políticas, ocupacionais e comunitárias. As crianças produzem suas culturas, e essas reproduções são articuladas na teia das experiências que tecem com os outros durante a vida. Por fim, em suas pautas, Consaro enfatiza a importância de valorizar as mudanças e as fases da infância, não só a demarcando como fase de avanço escolar, mas como desenvolvimento individual da criança. O tema que abordaremos agora é Novo ator no campo social. A criança era uma espécie de fantasma para a sociologia, mesmo estando presente em todos os projetos das políticas públicas. A sociologia da infância, ao contrário, quer ver a criança não só como um vir a ser, um devir, mas como um componente estrutural da nossa sociedade. Em busca da compreensão da perspectiva da criança sobre o mundo, surgiu um movimento na Europa e em alguns países de língua inglesa chamado Sociologia da Infância. A socióloga Regina Sirota explica como a criança é excluída socialmente e não possui lugar de fala, dificultando assim o entendimento do pensamento infantil e o desvalorizando. Em geral, quando as crianças falam, dizemos que é coisa de criança, que não é algo sério ou verdadeiro,
ou que não é uma fala que faça sentido. Em 1998, a Revista Internacional de Sociologia da Educação, Educação e Sociedades, lançou seu segundo número escrito em francês. No editorial deste número estava escrito: este segundo número aborda um tema que é ainda largamente prospectivo, a sociologia da infância. Regina Sirota tomou para si a responsabilidade de organizar esse que foi o primeiro número sobre esse campo, que ganhava visibilidade pública, e organizou ainda um terceiro número para a mesma revista, com a mesma temática, lançada em 1999. Como especialista em sociologia da educação, Regina procurava compreender a forma de funcionamento do sistema escolar, particularmente em relação ao fracasso escolar. Ao estudar a sala de aula, que era considerada como uma caixa preta para os sociólogos, ela buscava entender de que maneira a escola produz e reproduz as desigualdades sociais existentes na realidade social. É preciso, portanto, se interessar pela maneira pela qual essa forma estrutural, a infância, é organizada e como ela pode variar. A criança nunca foi um objeto importante para a sociologia até a década de 1980, ou porque os sociólogos não viam a criança como protagonista e se ocupavam em questões mais estruturais, como as relações de trabalho, as desigualdades sociais, ou quando eles se ocupavam da escola e da educação por meio da sociologia da educação. Os temas, de certa forma, pertenciam os mesmos: a desigualdade social na escola, as relações de trabalho, etc. O surgimento da sociologia da infância fez ver que havia uma sociologia sem atores, já que a sociologia da educação se preocupava com a construção do sistema escolar, com a maneira pela qual ele operava na construção das desigualdades e não com a mobilidade social, as formas de resistir e a socialização das crianças, por exemplo. A infância, em uma das vertentes da sociologia da infância na qual Sirota faz parte, é entendida como singular, no sentido de que é uma estrutura social que atravessa as sociedades. Os sociólogos se voltaram para o estudo das influências dessa socialização na vida das crianças a partir de uma perspectiva estrutural funcional. A sociologia da educação, especialmente, permaneceu durante um longo período presa à definição durkheimiana de imposição dos valores adultos sobre as crianças, levando estas a permanecerem no silêncio, mudas, ou seja, em uma posição marginalizada e passiva diante do mundo adulto. A fala da criança pode ser considerada como um movimento político. Já sabemos que são os adultos que falam das, sobre e pelas crianças, e que isto faz parte de uma das linhas do processo chamado socialização. A criança falar não é pouca coisa. Assim, compreende-se como a criança é uma peça fundamental na sociedade e deve ser ouvida. Obrigada pela atenção, por hoje é só.